todos para se colocar de pé. Também lemos a palavra de Deus no livro de Neemias. O tema da campanha, Neemias capítulo 6, versículo 3, é isso, irmãozinho? Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo 3. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Amém. Para ganharmos tempo. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Amém. Meus irmãos, ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3 e versículo de número 6. Somente a parte A desse versículo para a nossa meditação aqui nessa tarde. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6. Irmãos, passaremos a ler para ganharmos tempo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sente-se adorando o nome de Jesus aqui nessa tarde. Olha para o irmão que está do teu lado aqui nessa tarde e pergunta para ele: você veio adorar a Deus? Certa feita, Jesus dialogando com a samaritana, ele expressou e revelou para ela que Deus, ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Novamente, bata no seu irmão, olho de canto e olho, e pergunta para ele: Deus já te achou aqui nessa tarde? Agora diga assim: se ele não te achou, comece a aquecer a turbina da adoração, porque Deus vai ter um encontro conosco aqui nessa tarde, e daqui a pouco a gente vai entrar no céu. E se você quer, levante a sua mão e já comece a dar glórias ao nome do Senhor aqui nessa tarde. Irmãos, eu quero tão somente agradecer a Deus por esta oportunidade. Estou bastante feliz. Creio que muitas pessoas aqui não me conhecem. É a primeira vez que estamos aqui como pregoeiro da palavra de Deus, mas já tive outras vezes ouvindo nossos irmãos. E quero agradecer ao nosso irmão Alexandre, nosso irmão Naldo pela confiabilidade, e nosso irmão Wesley, que ensinou o canal de bênção para que pudéssemos chegar até aqui. Eu ia citar o nome dos nossos irmãos, Wesley e Alisson, que está na nossa retaguarda, Alisson Veras, mas não se faz necessário citar a questão do nome de todos, porque eles sabem que eu tenho muito apreço e admiro muito, e se eu fosse citar todos, perderíamos muito tempo. Mas diante desse texto que nós temos acabado de fazer menção, nós vemos uma era que tem se levantado em Israel. Nós podemos observar e entender que quando José ele morre, no livro de Gênesis capítulo 50, a Bíblia vai dizer que cerca de 70 pessoas foram até Israel a fim de galgar aquilo que José ele tinha construído dentro do Egito. E cerca de 400 anos, para ganharmos tempo, a Bíblia vai dizer que o povo começa a crescer. E Faraó, vendo o povo crescer, agora ele lança um cativo sobre Israel. Ele começa agora a fazer o povo amassar barros dia e noite na ilha de Gozé. E diz-nos a Bíblia Sagrada que o povo começa a clamar a Deus. E o salmista Davi ele chega a dizer que o clamor do justo ele chega no trono de Deus como um cheiro suave. E eu já começo a entender que quando o povo clamava, Deus olhou dos altos céus e procurou uma forma de libertar o povo de dentro do Egito. Para ganharmos tempo, existia uma mulher por nome de Joquebede, juntamente com o nome de Arão, e os dois eram casados. Eles coabitaram e aquela mulher por nome de Joquebede passou a engravidar. E diz-nos a Bíblia que Faraó tinha lançado uma lei dentro do Egito, que todo homem que tivesse, toda mulher que engravidassem e tivesse dado à luz ao menino, eles teriam que ser jogados dentro do rio Nilo, a fim de que fossem morridos, afogados ou comidos pelos jacarés. E quando Moisés nasce, a Bíblia vai dizer que duas parteiras egípcias, uma por nome de Sifrá e a outra por nome de Coá, vão até Joquebede.
mas te alegras, porque certamente Deus te visitou e te deu um varão. A Bíblia vai dizer que Joquebede, ela sendo sabedora que não podia colocar risco em sua família, porque se algum egípcio visse o seu filho, morria ela, os seus filhos e toda a sua família. Ela faz uma aliança com Deus. A aliança que ela faz com Deus é para que cerca de 3 meses ela amamentaria o menino, e quando o menino desamamentasse, ela jogaria dentro do rio Nilo e o futuro a Deus pertenceria. Isso chegou a acontecer. Mas o que eu acho lindo na Bíblia Sagrada é porque eu estava estudando a geografia bíblica e o contexto histórico. E a geografia bíblica vai dizer que o mar Mediterrâneo, ele desaganhava no rio Nilo, chegava a levar as crianças até o Mediterrâneo, a fim de que todas as crianças morressem, como eu falei. O Egito ficava situado no coração da África e os meninos jamais iriam para lá. Quando a filha de Faraó está de frente ao governo egípcio, ao castelo do Egito, a Bíblia diz que quando Moisés é jogado dentro do rio Nilo, a água ia descendo e o menino ia subindo. E eu logo entendo que quem tem promessa de Deus já nasce para andar na contramão do mundo. É o mundo dizendo que não dá certo, e quem tem promessa de Deus dizendo que a vitória é nossa. É Satanás dizendo que não tem jeito para a tua família, e quem tem promessas de Deus começa a andar na contramão dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu sou o primeiro nesta tarde que vou sair daqui para andar na contramão do mundo. O segundo levante a sua mão e já começa a dar glórias ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a filha de Faraó, ela acha Moisés. Garganta só pela misericórdia, mas nessa época que ela vai igual as bandas e a gente vai pregar a palavra de Deus. Quando ela pega aquele menino, ela coloca o seu nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Daí então o menino começa agora a crescer. Ele vai crescer na sua cultura, vai aprender sobre deuses, Baal, Deus da prosperidade, vai aprender sobre Íris, a deusa do rio Nilo, sobre Astarote, a deusa do amor, sobre Raal, o Deus Sol, e assim vai crescer a sua cultura, a fim de que ele fosse o futuro governador do Egito. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que, todavia, ele é criado pela sua mãe. Isso é cuidado de Deus para quem tem promessa. Passa-se 40 anos e o menino cresce. Quando o menino começa a crescer, a Bíblia vai dizer que ele tem um sentimento de justiça dentro do seu coração. Porque ele viu seus irmãos sofrendo, ele viu seus irmãos chorando, ele viu seus irmãos batalhando, amassando barro dia e noite. Certa feita, ele está andando dentro do Egito para saber como era que andavam os trabalhadores. A Bíblia vai dizer que um dos seus irmãos começa agora a apanhar pelo egípcio. Ele mata aquele egípcio e foge para o deserto de Midian. Você nunca parou para pensar, irmãos, que às vezes é assim em nossas vidas? Deus nos tira dos nossos castelos pessoais a fim de nos colocar no deserto. E muitas das vezes nós chegamos no deserto pensamos que vai morrer, porque no deserto é ausência de amigos, no deserto muitas vezes falta pão, no deserto muitas vezes falta quem esteja com você para adorar o nome do Senhor. Mas João Batista, quando ele estava no deserto, a Bíblia diz que ele crescia e se robustecia. Deserto não é para matar crente não, mas deserto é para nos fazer crescer e nos aperfeiçoar na obra do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele está no deserto de Midian apacentando as ovelhas que nem era sua, era do seu sogro Jetro. E quando Moisés está no deserto, irmãos, Deus ele se revela para Moisés de tal forma. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça, ela pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, era normal no deserto as sarças pegarem fogo por causa da temperatura. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça ela não se consumia. Aí Moisés vendo aquela situação, ele olha para trás para ver quem falava com ele, e ele começa agora a tremer. Aí Deus se revela para ele. Já vou começar a pregar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Para entendermos melhor, Deus se revela para Moisés como Deus de Abraão. É uma promessa que Deus estava fazendo. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou tirar o povo da terra do Egito e vou colocá-los numa terra que mana leite e mel. Sabe por
abençoar teu filho, se Deus te prometeu que vai fazer do teu marido pregador do evangelho, Ele vai pregar o evangelho. Se Deus te prometeu que a tua esposa, ela será um dirigente sem coração, ela vai orar, porque aquele que prometeu, ele não volta atrás. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Levanta o dedinho direito no céu assim, ó, dedo de profeta. Balance assim para ficar bonito, fazer chave. Diga assim, Satanás, mais alto, Satanás. Bota no peito e diga assim, meu Deus, é Deus de Abraão. Ele promete e faz o impossível acontecer em nossas vidas. Agora levante a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Moisés, eu sou Deus de Abraão. Eu prometo e cumpro o impossível, porque em mim não existe sombra de variação. Moisés, eu sou Deus de Isaac. O tempo já está correndo, irmãos. Sou Deus de Isaac. Eu restituo tudo aquilo que o povo perdeu no Egito em cerca de 400 anos. Existia uma seca em Israel e os pastores de Gerar começaram a contender contra Isaac, para nós entendermos porque Deus falava de liberar a natureza. E Deus estava dizendo, eu sou Deus de Isaac, eu restituo tudo aquilo que o diabo roubou. Ou seja, quando houve uma seca em Israel, Isaac correu para o Egito a fim de cavar os poços que eram dos seus pais. Eu disse que os poços eram dos seus? Os poços eram dos seus? Daí então, a Bíblia vai dizer, Deus fala de tal natureza para Moisés, se revelando como Deus de Isaac. Deus estava se revelando que ia restituir tudo aquilo que Israel perdera em 400 anos dentro do Egito. Mas quando Isaac começa a cavar os poços, sempre vinham os pastores de Gerar para entulhar, colocar pedras. Sabe por que muitas vezes Satanás ele coloca alguém em tua vida para te atirar pedra? Sabe por quê? Você nunca
uma pessoa para Jesus essa tarde.